Olá, meus irmãos, que a graça, a misericórdia e a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Meus irmãos, hoje estamos aqui dentro do canal Revelaxion para estar trazendo mais um vídeo importante aqui da Palavra de Deus. E hoje vamos fazer aqui apenas um react aqui do Rodrigo Silva, né? Participando aqui de um podcast dentro do canal aí do César Cavalcante. E vamos analisar aqui algumas coisas que ele estava respondendo, algumas perguntas, né? Aqui a gente não vai comentar tudo porque este podcast ele é mais de 2 horas, meus irmãos. Então a gente não vai poder comentar tudo, eu vou apenas comentar aqui 10 minutos deste podcast, porque senão poderia dar direitos autorais. Mas vamos analisar aqui uma pergunta que o pastor Rodrigo Silva respondeu, que o César fez para ele, que foi o seguinte: como é que a igreja adventista ela pensa das outras igrejas? Será que as outras igrejas, para a igreja adventista, elas estão perdidas, elas estão salvas? A igreja adventista é um movimento exclusivista ou não é um movimento exclusivista? É esta pergunta aí que o Rodrigo Silva ele tem que responder. Então vamos aqui fazer a análise, né, a reação aqui à resposta do Rodrigo Silva. Mas antes da gente ir para o conteúdo aqui do canal, se você não for inscrito neste canal, já peço aí para que você se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perda nenhum conteúdo de valor que nós lançarmos aqui dentro do canal Revelaxion. Dito estas palavras para vocês, vamos começar aqui mais um conteúdo da Palavra de Deus. Vamos botar para rodar aqui. É isso que eu gostaria de fazer com a Ellen White. Ponto. Agora eu vou começar a resposta. A posição da igreja hoje sobre as outras igrejas. Pena que, como eu não vim preparado para essa pergunta, eu não tenho os textos comigo, mas vou citá-los de cor. O nosso assunto era falar sobre apologética. Sim. Não, mas você não tá fugindo, não. Não tá fugindo, não. Tá sendo deselegante, não. De maneira nenhuma. Porque às vezes é bom você falar e mostrar a página e tudo, e falar só de cor assim. Se você pegar o próprio Nisto Cremos, que é uma péssima tradução em português, porque em inglês é Seventh-day Adventists Believe. E para quem sabe inglês, sabe que believe é diferente de creed, porque os adventistas não têm credo, têm crenças. É que em português não tem a diferença entre... Em inglês tem. E eles traduziram nisto cremos, mas no original é nisto acreditamos. Você tem lá que Mateus 24:14, e será pregado o evangelho do reino, é um chamado para todas as igrejas cristãs que têm missionários ao redor do mundo. Isso em português? Em português, inclusive. Depois... Primeiro ponto aqui, meus irmãos, que a gente tem que eu já gostaria de comentar, que o Rodrigo Silva, né, ele falou errado aqui, meus irmãos, infelizmente já está errado, que a gente tem que ver, é que ele está dizendo que o evangelho do reino que tem que ser pregado para todo mundo, para testemunho a todas as nações, que é mencionado ali, por exemplo, Mateus capítulo 24, né, verso 14, ele disse que ali é um chamado para todas as denominações. Quem tem que pregar aquele evangelho, todas as igrejas têm que pregar, juntas, unidas. Mas o que ele está pregando aqui, meus amados, não é a verdade. Isso não é verdade bíblica, meus irmãos. O que ele está falando aqui é sobre ecumenismo, a união de todas as denominações. É isto que ele está pregando, meus irmãos, a união de todas as denominações. Mas, na verdade, Mateus capítulo 24, verso 14, não está falando ali que todas as igrejas, estas instituições, estas denominações religiosas vão se unir para pregar o mesmo evangelho. Não. Mateus 24:14 está falando ali do mesmo evangelho, o evangelho eterno, que é mencionado em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, que terá que ser pregado para todos os povos, multidões, nações e línguas. Então, Mateus 24:14 está falando do mesmo evangelho de Apocalipse 14, verso 6, que diz: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo também diz lá, né? Caiu a grande Babilônia,
que tem dado do vinho, do furor, E aí continua, né? A segunda mensagem angélica. Depois temos ainda a mensagem do terceiro anjo, seguiu-se a este ainda o terceiro anjo, dizendo, se alguém adora a besta, a sua imagem. Pois ali, meus irmãos, em Apocalipse 14, 6 a 12, nós temos as 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas é a última mensagem de advertência que tem que ser dada ao mundo. Mas esta mensagem não vai ser dada por todas estas igrejas aí, como o Rodrigo Silva acabou de mencionar. Pelo contrário, a mensagem dos 3 anjos, nós acreditamos que quem tem esta mensagem é os adventistas do sétimo dia. Este é o povo que nos últimos dias é o único povo, não existem outros. É o único povo que tem esta verdade e que precisa anunciar esta verdade para o mundo, meus irmãos, para que o mundo também conheça esta verdade. Então, o que o Rodrigo Silva acabou de falar agora, meus irmãos, é uma heresia. Isto não é a verdade. Não é isto que a Igreja Adventista defende. Isto aqui que ele está pregando é uma mentira, meus irmãos. Cobra, eu te mando a fonte. Okay. Isso está não só no Nisto Cremos, como em declarações oficiais da Igreja, Manual da Igreja e tudo mais. A Igreja Adventista quer cooperar com outros para a pregação do Evangelho. Outro detalhe, nunca é dito que a pessoa vai ter que se tornar adventista para ser salvo, mesmo na época do decreto dominical. Não existe isso. Na época do decreto dominical, talvez nem vai existir igreja. Não. Eu até entendo o que ele está colocando. Na verdade, está até certo, dependendo do atual sistema eclesiástico adventista do sétimo dia. Porque realmente nos últimos dias, né, Rodrigo Silva sabe muito bem disso, talvez seja isso que ele esteja falando, porque nos últimos dias, os filhos de Deus, nenhum dos filhos sinceros de Deus, estarão dentro de instituições religiosas, denominações religiosas. Todos os filhos de Deus já estarão fora destas instituições. Mas em nenhum momento nós deixamos de acreditar que nós somos a igreja verdadeira, o povo de Deus que tem a verdade, e pelo contrário, nós pregamos e acreditamos claramente que Deus sim tem filhos e filhas sinceras espalhados em todas as denominações. Mas estas denominações religiosas, instituições religiosas, organizações, nós entendemos que estas denominações religiosas, tudo isto, meus irmãos, faz parte de uma grande Babilônia. E o nosso dever como adventistas do sétimo dia é proclamar para que as pessoas saiam de Babilônia. Mas de acordo com o que o Rodrigo Silva está pregando, meus amigos, a igreja agora ela está se unindo com outras denominações. E nós vemos isto claramente por meio desta falsa liberdade religiosa. Infelizmente. E agora ele está dizendo que a nossa igreja vai se unir com outras igrejas para terminar a pregação do Evangelho. E isto não é verdade, meus amigos. Isto não é verdade. Mas eu até concordo com ele quando ele disse que nos últimos dias, quando o decreto dominical sair, for ativada a marca da besta, é claro que neste tempo não haverá mais, como se diz, o CNPJ, a instituição na vida dos verdadeiros filhos de Deus. Mas é claro também que ele não pode esquecer que o próprio Espírito de profecia nos diz que neste momento as religiões, as instituições ainda vão continuar. E aqueles que não estão do lado da verdade ainda vão permanecer dentro dessas instituições religiosas. É isto que nós precisamos entender. Mas vamos continuando. O que vai ter na época do decreto dominical é um povo sendo perseguido pelo anticristo. Eu estou usando a linguagem mais geral agora, que talvez nem vão estar presos à CNPJ. Estou usando uma linguagem rodriguiana, mas que está de acordo com os documentos da igreja. Agora, qual que é o problema? Que aí, para ser honesto na sua resposta, eu tenho que falar o lado bonitinho da igreja, não tenho que falar o lado feio também. Qual que é o lado feio? Nós não temos na igreja adventista a teologia whiteana, como você tem teologia wesleyana, teologia luterana, teologia calvinista. O próprio nome já indica teologia calvinista, porque são os pensamentos de Calvino pela Bíblia, luterana. A igreja adventista nunca teve teologia whiteana, no seminário não tem essa cadeira. Mas existem, sim, grupos de adventistas, que sim, eu vou estar sendo um hipócrita se eu não admitir isso, que colocam Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia ou até superior à Bíblia.
Existe isso sim. Se eu falar que não, eu tô mentindo. Tá certo? Católicos que colocam Maria como uma semidivindade e a teologia católica oficial. Exatamente. Agora, a única coisa que eu peço é o seguinte, vejam o que a igreja diz oficialmente e lembrem também. Quando eu falo o que a igreja diz mundialmente, a igreja adventista tem uns 22 ou 24 milhões de membros no mundo. É uma igreja pequena, comparada a batista, católica e tudo mais. Mas mesmo essas igrejas tradicionais, você vê que é difícil ela manter a unanimidade 100% do discurso. Haja vista, pegando a igreja batista, hoje quando você fala que é batista, você tem que refinar, porque tem batista do Calvário, batista da Lagoinha, batista confessional. Mas do ponto de vista da... oficialidade? Como institucionalmente, oficialmente. Oficialmente? Eu faço parte de uma seita para vocês, não é? Não, é aí que tá a questão. O que acontece? Então por que eu não sou recebido como irmão? Bom, depende por quem. Pela igreja. Eu tô falando institucionalmente, sim, tá, sim, Rodrigo? sim, tá. Você é a sua pessoa física é outra coisa, mas eu não sei se você fala pela igreja, mas eu não tô perguntando pela igreja. Isso eu não posso falar, não, mas não, você tá perguntando pela igreja, a opinião do Rodrigo você já sabe. Não, como você enxerga que a igreja se comporta. Tá, então vou... Mas porque, por exemplo, a sua pergunta é muito importante. Você falou assim, tem um calvinista e um arminiano, e os dois pensam diametralmente opostos, porque sobre soteriologia, que é uma doutrina importante, né, quem chama quem aceita quem não sei o que lá, os dois estão em lados diferentes do tabuleiro, mas vocês entendem que são irmãos. Por que isso não acontece com o adventismo? Olha, porque o adventismo mesmo não reconhece, por ele mesmo, no seu nascedouro, já se apresenta como uma denominação restauracionistas, quer dizer, está todo mundo errado, nós é que temos a verdade. Isso também acontece com... Na prática, todos foram restauracionistas. É que assim... Lutero, quando ele levantou propondo que ele ia trazer uma correção a algo que estava errado, tanto é que rompeu. Aí temos o professor, não sei, se o Lutero o nome restauracionista pode ser mais recente, não, assim, mas a prática dele é mais antiga. Não, mas tem uma diferença Perceba, meus queridos, que o César Cavalcante, nesse momento, ele está certo, né? Porque ele sabe que a igreja adventista é uma igreja que ela é a igreja verdadeira e que as outras igrejas não têm a verdade, Mas veja que o Rodrigo Silva ele está se esquivando e ele agora está tentando abraçar todas as pessoas. Agradar aqui a gregos e a troianos. Percebam isso, meus amigos. Mas vamos continuando. O Azusa Street, quando levantou o movimento pentecostal, é porque as igrejas até ali estavam frias, e pega os textos dos restauracionistas mas pentecostais. Mas ele não deixa de reconhecer as demais igrejas como irmãos. Assim, o restauracionismo que o pastor César está citando, ele é um movimento, é um zeitgeist americano, que no século XIX ele explode. Então você vai ter os batistas do sétimo dia, que vão gerar os adventistas, você vai ter o surgimento dos testemunhos de Jeová, você vai ter o surgimento das igrejas de Cristo, que na época diziam que todas as outras iam para o inferno, só as igrejas de Cristo estavam... As Christ Church, deviam haver a igreja cristã, não sei o quê. Então, esse movimento restauracionismo, que gera várias denominações, ele não reconhece a salvação no outro. Só que esse é um movimento que até atingiu, por exemplo, a Igreja Batista, porque surgiu o landmarquismo, que você só é salvo se estiver na Igreja Batista. Os presbiterianos passaram por isso também nos Estados Unidos, só reconhecendo como salvos presbiterianos, congregacionais e Dutch, os holandeses. Pra você ter uma ideia, sabe qual... Isso não é exclusivo do adventismo. Isso é um detalhe. Porque eu quero acentuar assim, o nome pode ser mais recente, mas a prática não diz que é mais antigo. Você, ao historiar, e fez muito bem a discussão de presbiterianos e luteranos lá atrás, você usou a expressão, uns diziam, quem não crê nisso, vai para o inferno. Isso, para mim, pode não... É como se, assim, o nome Trindade não está na Bíblia, mas a doutrina da Trindade está na Bíblia. O nome restauracionismo, em termos históricos, eu concordo com você, que é um movimento americano, moderno, século tal. Mas, assim, as raízes dele eu já encontro no cristianismo em várias vezes. Pego os cátaros e albigenses, a maneira como eles se referiam a si e aos demais. Mas, assim, o que eu acho que é interessante é a evolução denominacional. Posso falar?
Ou eu tô falando demais? Não, eu falei assim porque eu gostei disso. Mano, porque o que acontece? Darwin, viu, sabe gente? qual foi o primeiro encontro ecumênico brasileiro? Primeira conferência ecumênica do Brasil. Quando? Foi quando um metodista e um presbiteriano subiram no púlpito, no Nordeste, na década de 60. Foi chamado de Conferência Ecumênica. Porque aqui no Brasil, presbiterianos não achavam que os metodistas iam ser salvos, e nem os batistas achavam que os outros iam ser salvos, e todos eles também detestavam os pentecostais, e adventista não... Desculpa, nem deveria existir. Eu vou deixar você concluir seu pensamento, mas só ele está tornando mais claro a minha resposta do que eu. Eu não estou negando que a igreja adventista tinha esse comportamento, eu só estou colocando que ela não era única, isso era praticamente todo mundo. E todo mundo era exclusivista, e botam que eram só os adventistas. Desculpa, é que eu quero que você termine. Eu não estou dizendo que é só os adventistas. Não, você não. É porque eu estou respondendo... Você, eu já conheço o seu pensamento. Isso. Mas tem muita gente que me bate e vem, às vezes, até em diálogos com você, e fala o seguinte: os adventistas e os demais. O máximo que eles acreditam são os mormons, os testemunhos de Jeová, e põe os adventistas e os demais. E ele está trazendo uma verdade histórica aqui, que esse erro adventista de exclusivismo era de todo mundo. Então, se eu for bater no adventismo, eu vou bater em todo esse grupo que ele está falando, que eu concordo com essa leitura. O que eu estou falando também é bom para o debate, porque, assim, historicamente, se a gente for pegar a reforma... Interessante, vocês percebem que ele está dizendo que a igreja realmente pensava assim, dessa forma. Hoje, o atual sistema eclesiástico adventista já não pensa mais assim. De fato, não pensa, porque agora é uma nova organização. Esta nova organização adventista, ela não está mais fundamentada na plataforma da verdade. Porque quando o movimento adventista ele nasceu ali em 1844, de fato ele nasceu como um movimento exclusivista, sim, meus irmãos. Fundamentalista, fundamentado na palavra de Deus. Nasceu como um movimento declarando estas igrejas protestantes como sendo Babilônia, como sendo parte da grande Babilônia. Então veja, de acordo com Rodrigo Silva, esta igreja da época de Ellen White já não existe mais. E de fato ele está falando a verdade, meus amigos. Este atual sistema eclesiástico adventista já não é mais o mesmo de antigamente. Agora é um novo sistema, é um sistema que abraça todas as denominações, todas as religiões. E de fato está lutando para unir cada vez mais todas elas em um só pacote. Protestante a gente chama tudo de protestantismo, mas eles não se reconheciam, eles chamavam de religiões. Então, se você é reformado, você é da verdadeira religião cristã. Se você é católico, se você é luterano, se você é menonita, enfim. Se você é anglicano, é outra religião ainda. Quando vem os Estados Unidos e vem imigrantes de todas essas denominações e vão juntos e começam a construir a nação, vai haver alguns eventos chamados Great Awakenings, grandes despertamentos, em que você vai ver um pastor de uma igreja fazendo um grande avivamento. Jonathan Edwards. Aquele metodista que eu sempre esqueço o nome. Oh my God. Não, o fundador do metodismo. O Murray. Não, o grande nome do metodismo americano. Esqueci agora. Mas, enfim, você vai ter um pastor congregacional pregando na... Não. Você vai ter um pastor congregacional pregando na Batista, um pastor batista pregando na Metodista, um pastor metodista evangelizando o presbiteriano, e aí pela primeira vez você vai ter uma experiência de protestantes, que a gente hoje chama todo de irmão, né? Um reconhecendo no outro que existe Deus ali. Então isso é um fenômeno que acontece nos Estados Unidos a partir do... Olha o que esse jovem está dizendo, meus irmãos. Olha o que esse jovem está dizendo. Agora, todas as igrejas, ele está dizendo que reconhece que Deus está em todos os lugares. Todas as religiões estão agradando a Deus. Em outras palavras, é isto que está sendo pregado aqui dentro desse podcast. E o Rodrigo Silva, claro, está assinando embaixo, meus irmãos. Século XVIII e XIX. Depois a gente vai ter, no século XIX, o surgimento das juntas de missões, que você tem muito mundo para evangelizar, pouco recurso. Aí se junta. E aí, quando tá lá no campo, meu amigo, missionário, na China, na Índia, não tem denominação, você vai precisar de cada um. Então você vai ter outro encontro, alteridade.
congregacionais, com presbiterianos, com batistas, com metodistas. Então, todas as denominações cristãs, elas seguem um exclusivismo e todas elas vão se excomungar até determinado momento que você tem uma evolução não realmente. E aí eu vou citar uma experiência pessoal minha. Na Igreja Batista, a gente cresceu entendendo que adventista era seita e era heresia. Mas toda vez que o quarteto cantava... Arautos do Rei. Cantava Arautos do Rei. Toda vez que o coral cantava a Prisma. E aí veio a década de 2000, veio Leonardo Gonçalves, veio Raiz Coral. Aí daqui a pouco você tinha todas as igrejas batistas e outras igrejas tradicionais cantando músicas adventistas. E aí depois veio o Rodrigo Silva. Cantando também música. Pregando, ensinando todo mundo. Não, Rodrigo Silva, Novo Tempo. Então, adventista era aceita, mas quando começaram a entrar em contato com a música, com a cristocentrismo da teologia musical, da volta de Jesus, depois o Rodrigo Silva como um apologeta cristão, e às vezes até outros pastores da Adventista Novo Tempo, essas barreiras foram caindo na vivência. Então, mas vamos lá. E eu acredito, eu vejo que eu tenho amigos, pastores adventistas, o mesmo. Eles ouvem o Hernando Dias Lopes, eles assistem seu programa, eles consideram a gente como irmãos, eles, às vezes, até estudam em instituições não adventistas. Então, acho que tem dois movimentos. Tá. Aí não é comigo, vocês não, são claro, especialistas. Tá... Dois movimentos dentro da igreja adventista, basicamente. O que é o fechadão, que todo mundo vai para o inferno se não guardar o sábado. Estou sendo pejorativo. É que assim, você está equivocado nessa conclusão. Análise, beleza, mas... E o adventista que não. Os protestantes são meus irmãos. Eu sigo esse sólido da reforma. O adventista profissional, o adventista mesmo. Sim. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Ele nunca vai abrir mão do sábado. Não é abrir mão do sábado, mas reconhecer a salvação nas outras igrejas protestantes. Sem o sábado não dá. Então, essa questão... Sabe que a Leomate fala que o sábado e o domingo não são divisões? Agora que o César Cavalcante está errado, né, meus irmãos? Porque... ele disse que todas as igrejas têm que guardar o sábado. De fato, por nós, todo mundo já estaria guardando o sábado, sim, meus irmãos. Mas o que ele falou agora, eu também não concordo. Por quê? Porque nós entendemos o seguinte: qual é o único grupo agora que está sendo testado com a questão do sábado, meus irmãos? O único grupo até agora que nós entendemos, que está, sim, meus irmãos, recebendo a marca da besta e a marca de Deus, é os adventistas do sétimo dia. E por que este é o único grupo que está sendo cobrado? Porque, na verdade, este é o único grupo, meus amigos, que tem o conhecimento da verdade sobre o sábado, sobre os 10 mandamentos. O que isto significa, César Cavalcante? Agora, essa é para você, meu irmão. Isto significa, meu amigo, que as demais denominações que ainda não têm o conhecimento desta verdade, Deus não leva em conta, porque você não pode se esquecer de Atos capítulo 17, verso 30, pastor, que diz lá claramente que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. E é interessante que o próprio espírito de profecia, que você não crê, Ellen White, ela deixa claro e ela diz que onde não há luz, não há transgressão. Onde não há luz, não há transgressão. Então, isso significa que os membros da sua igreja, pastor, e de outras igrejas, Deus ainda está com braços estendidos para salvá-los, independente se eles guardam o sábado ou não guardam o sábado. Mas a partir do momento, pastor César Cavalcante, que você conhece esta verdade, entende que esta verdade ela precisa ser colocada em prática nos últimos dias, a guarda do sábado, do 4º mandamento da lei de Deus, então Deus ele vai cobrar de você, porque você já conhece, mas não pratica, porque o próprio Senhor nos disse que aquele a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. Então, se eu tenho bastante conhecimento, muito provavelmente eu serei cobrado por Deus. Aquele que é digno de muitos açoites receberá. E aquele que é digno de poucos açoites receberá. Isso tem que ficar muito claro para nós. Então, neste exato momento, tem filhos, milhares e milhares de pessoas se salvando em outras denominações, mesmo não sendo adventistas do sétimo dia.
Agora sim, é claro que quando a marca da besta, quando o decreto dominical se espalhar em todas as nações, todas as pessoas da terra ouvirão sobre a verdade do sábado pela primeira vez. Então, neste momento, todos terão que fazer uma decisão unânime, tomar uma decisão unânime, ou ao lado de Deus ou ao lado do diabo. Aqueles que tomarem uma decisão firme ao lado de Deus vão receber o selo do Deus vivo nas suas frontes. E aqueles que tomarem uma firme posição ao lado de Satanás receberão a marca da besta. Mas é só neste momento em que todos tiverem a oportunidade de conhecer a verdade que hoje eu e as pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui estão tendo a oportunidade de conhecer. Vamos continuando. Estou parafraseando, posso trazer o texto também. De quem está com Deus ou não, até que o decreto seja até lá na frente. Então vamos lá. O que é a marca? O que é o selo de Deus? O selo de Deus? Tá bom. O selo de Deus da Igreja Adventista é o sábado. Vai dizer que é o Espírito Santo. Qual que é a marca da besta? A marca da besta vai ser a guarda do domingo imposta. Mas não somente então cai isso. por terra isso que você acabou de falar. Não, sabe por que não cai? Pelo seguinte. No Apocalipse deixa bem claro o seguinte. Quando a besta surgir, vai ser colocada uma marca na testa e uma marca, na mão direita. Nós temos que entender o Apocalipse como... Mostra o texto. Não, o eco do Antigo Testamento. O que está mostrando ali? Uma contraposição à lei de Deus. A minha abordagem não foi nem discutir o assunto, mas claro. Tipo assim, quando você diz assim, não, a Ellen White falou que nem o sábado nem o domingo, mas peraí. Para o Adventista, quando eu brinquei aqui falando o Adventista profissional, ele não vai abrir mão do sábado nunca. Então, não é fato. Então, tipo assim, a Ellen White diz que é o sábado ou domingo, não sei o que. Não, tá. Mas, com todo respeito, claro, para você, para o Adventista, isso é um ponto salvífico. Isso é um ponto Deixa eu te perguntar, adorar a imagem e escultura para você é um ponto salvífico? Se você perguntar assim, se um Adventista abre... Pastor César Cavalcante está certo, meus irmãos. Querendo ou não, nós entendemos sim o sábado sendo como um ponto salvífico no que ele quer passar. O que o César Cavalcante está tentando mostrar que para nós é uma questão de salvação, a guarda dos mandamentos. Agora eu só preciso responder uma coisa para o pastor César. De fato, aquele que transgride os mandamentos de Deus, o salário do pecado é a morte. Então qualquer um dos mandamentos está ligado com a salvação. Isto é de fato verdade. Mas o sábado em si não tem poder para salvar ninguém, porque a lei não pode salvar ninguém. O papel da lei é condenatório, não salvífico. Agora eu estou entendendo sim o argumento que ele está dizendo. Porque se a gente transgredir o mandamento, a gente vai herdar a morte eterna, porque obedece e vive, desobedece e morre. Simples assim. Obedece e vive, desobedece e morre. Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden porque desobedeceram os mandamentos de Deus. Então a única forma de voltar para aquele jardim seria obedecendo os mandamentos de Deus. Mas aí já seria impossível o homem obedecer a Deus pela sua própria força, porque o homem se tornou culpado, meus irmãos. E agora a lei de Deus ela vai requerer o sangue do transgressor. Para que o homem tivesse acesso à árvore da vida novamente, era necessário que alguém inocente pagasse o preço. E é aí que entra em cena Jesus. É aí que vai entrar em cena a graça. Então, logo, pastor César Cavalcante, os mandamentos não têm poder para salvar ninguém. Eles implicam na nossa salvação, porque se nós vivermos em transgressão esta lei, nós herdaremos a morte eterna. Mas mesmo os mandamentos implicando na salvação, os mandamentos não têm o poder para nos salvar. O único que tem o poder para nos salvar é Jesus, por meio da sua morte vicária na cruz, o sacrifício substitutivo. E é por meio deste sacrifício, pastor César Cavalcante, é que nós temos uma nova chance, uma oportunidade novamente de voltar a guardar os mandamentos de Deus pelo poder do Espírito Santo, que é nos concedido por meio da graça de Jesus, por meio do sacrifício expiatório de Cristo. Então nós poderemos ter acesso novamente à árvore da vida. Então é desta forma como nós entendemos.
a questão da salvação. Mas nós nunca pregamos que os mandamentos têm poder para salvar ninguém. Eles implicam sim na nossa salvação, porque nós sabemos que no céu não vai entrar pecadores. No céu não entra pecadores. Mas é aí que entra também a graça de Jesus, porque por meio da graça nós vivemos ou conseguimos viver uma vida de santificação, guardando os mandamentos, e agora nós temos o direito a entrar na cidade santa pelas portas. E meus irmãos, eu gostaria já de encerrar por aqui este podcast, né? Este corte que eu fiz aqui, né? Um pouco dos comentários dentro do podcast aqui do César Cavalcante, Rodrigo Silva e esse outro jovem. Qualquer dúvida, meus irmãos, que vocês tiverem, pode deixar aqui na descrição deste vídeo. Eu espero que não tenha nem ficado muito longo, mas vocês percebem que o próprio Rodrigo Silva está defendendo o atual sistema eclesiástico adventista e ele está mostrando que teve sim uma diferença. O antigo movimento adventista era um movimento mais exclusivista, que mostrava claramente que era o único movimento, a organização que tinha a verdade, e as demais estavam pregando uma meia-verdade. E não poderia se unir junto com esses povos para levar a última mensagem de advertência ao mundo. Mas agora o atual sistema eclesiástico adventista do sétimo dia já compreende que para terminar a obra, isso de acordo com o atual sistema, para terminar a pregação do evangelho, eles precisam se unir com outras denominações. Isto é o ecumenismo, meus irmãos. Isto é a liberdade, ou melhor, como eu sempre gosto de mencionar, a falsa liberdade religiosa, meus irmãos. Mas nós sabemos que o único povo que tem a verdade, o único povo que vai poder terminar esta pregação do evangelho, não é a união de todas as denominações pregando o evangelho do reino. Pelo contrário, são 144 mil adventistas do sétimo dia que estarão preparados, meus irmãos, e levarão a mensagem dos 3 anjos para todos os povos, multidões, nações e línguas. Tá certo, meus queridos? E meus amados, se o conteúdo deste vídeo foi relevante na tua vida e na vida da tua família, não se esqueça de deixar aquele joinha para fortalecer o canal Revelaction e compartilhe também com seus conhecidos, amigos e familiares, para que mais pessoas tenham acesso ao poder da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? E agora, feche seus olhos para citarmos aqui a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus, e o amor de Deus, e a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de nós, e que todos possam dizer 3 vezes: Amém, amém e amém. Louvado seja o Deus do céu, e até o próximo react aqui dentro do canal Revelaction. Canal este que faz parte do Ministério Arautos da Profecia.